Olá, caros concursandos, caras concursandas, vamos prosseguir com a disciplina de processo do trabalho e hoje vamos tratar das provas no processo do trabalho. Vamos tratar das provas, falar de provas, falar daquilo que está previsto no Código de Processo Civil e se aplica ao processo do trabalho, as peculiaridades que regem as espécies probatórias no processo trabalhista. Quando falamos de provas, é muito importante ter em mente que todos os fatos que se alegam em um processo devem ser objeto de prova. A prova, ela se destina ao juiz. O juiz forma a sua convicção, a formação livre da convicção do juiz. O juiz tem o dever de fundamentar suas decisões, o juiz tem o dever de trazer na sua convicção, dizer quais foram as provas que formaram o seu convencimento. Então, as partes têm o dever de provar. A prova incumbe a quem alega o fato. O ônus da prova é de quem alega. Em um primeiro momento, o ônus da prova cabe a quem traz a alegação. No processo em geral, no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho, as provas devem se referir aos fatos. Deve-se provar o fato. Quanto mais próximo se chegar da realidade, melhor. O desejável é que a prova reflita exatamente aquilo que ocorreu na realidade. Nem sempre isso é possível. Há estudos no âmbito da psicologia, no âmbito de outras ciências que não a do direito, que dizem da impossibilidade de reconstrução de um fato fielmente. Traz-se o que é possível, procura-se aproximar-se da realidade. No processo do trabalho, nós vimos como é importante a verdade real. Verdade real soa redundante. A verdade tem que ser real. Não, o juiz não se contenta com a verdade meramente formal, com aquilo que é trazido de forma meramente formal. Deve-se buscar a realidade, os fatos tais quais ocorreram na vida real. A prova incumbe a quem traz a alegação. O fato deve ser provado. Há fatos que independem de prova. E o Código de Processo Civil, que aplica-se ao processo do trabalho, o artigo 374 do novo Código de Processo Civil, trará os fatos que independem de prova. Exemplo, os fatos notórios, aquele que o homem médio tem condição de conhecer, de saber, os fatos notórios, fatos que todo mundo sabe, fatos que são, na época em que vivemos, né, na época da internet, das redes sociais, do bombardeio de informações, há fatos que são notórios, há fatos de conhecimento de toda a sociedade, que todos têm a capacidade de conhecer, de apreender e de entender. Ninguém nega a existência de fatos tidos como notórios. Esses fatos independem de prova. Fatos confessados, a confissão real, no depoimento pessoal, tanto do reclamante quanto do reclamado. Se houver confissão quanto à matéria de fato, aqui não é confissão ficta, não é aquela confissão da revelia, que é uma confissão real. A confissão real, os fatos confessados, são fatos que independem de prova. Eles foram confessados. A parte contrária não terá o ônus probatório, porque os fatos foram confessados. Fatos incontroversos, aqueles fatos alegados por uma parte e não infirmados e não contraditados pela parte contrária. São fatos que também independem de prova, porque eles se tornam incontroversos. Cabe ao autor, na petição inicial, trazer todos os fatos que são conhecidos, por ele conhecidos, e cabe ao réu reclamado, na contestação,
impugnar especificadamente, de forma específica, os fatos trazidos na inicial. Princípio da eventualidade, o ônus da impugnação especificada. Se os fatos não forem impugnados, eles serão tidos como incontroversos. Há fatos em que há presunção legal. Tem certos fatos que a lei presume verdadeiros. Inclusive, não admitem prova em contrário. E tem outros fatos em que milita uma presunção relativa de veracidade. Os fatos serão tidos como verdadeiros, salvo prova em contrário. Então eu chamo ao quadro para que nós possamos fixar, memorizar essa introdução acerca da importância dos fatos, os fatos que independem de prova. Como eu disse aqui, o objeto das provas são os fatos e elas se destinam ao juiz, porque você deve convencer o juiz acerca das suas alegações. 374 do CPC vai dizer que independem de prova os fatos notórios, os fatos confessados e os incontroversos e os fatos em que milita presunção legal de existência ou veracidade. Essa presunção, ela é conhecida na doutrina por um termo em latim, presunção iuri et de iure, ou seja, uma presunção legal de natureza absoluta. Se contrapõe à presunção de natureza relativa, à presunção iuris tantum. Na iuris tantum se admite prova em contrária. Na presunção legal não se admite prova em contrário, ou seja, independe de prova os fatos presumidos como verdadeiros pela lei, presunção de natureza absoluta, que não admite prova em contrário, presunção iuri et de iure. Trouxe aqui também para vocês o 376 do CPC, um artigo importante, que também tem cabimento, aplicação no processo trabalhista. Se a parte alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, o que é consuetudinário? É aquele direito que decorre dos costumes. O juiz não é obrigado, ele não está obrigado a conhecer normas jurídicas municipais, estaduais, direito estrangeiro ou consuetudinário. Ele tem o dever de conhecer o direito, mas neste caso, o teor e a vigência, caso o juiz determine, ele deverá ser provado pela parte que alegou o direito. Ônus da prova. Como eu disse, o ônus da prova, a parte que alega, prova. A CLT estabelece o ônus da prova no artigo 818. Ela vai dizer exatamente isso, de forma bastante simples, de forma bastante clara, de forma objetiva. A prova dos fatos incumbe aquele que traz a alegação. O CPC, por sua vez, é um tanto mais, traz uma regra mais elaborada, do ponto de vista técnico, mais elaborada. 330 e o 373 do novo CPC, eu aqui já estava falando 333, porque no CPC anterior era o 333. Aqui é no novo código, CPC de 2015 é o 373. O 373 vai dizer que os fatos constitutivos devem ser provados pelo autor. Por sua vez, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos devem ser provados pelo réu. O 373 também trará a possibilidade de inversão do ônus da prova. Aquilo que a doutrina intitula como carga probatória dinâmica. O juiz poderá, a depender da situação processual, inverter o ônus da prova. Se ele verificar
que a parte contrária, o autor traz uma alegação. Regra geral, ele deveria, o fato constitutivo, o ônus é do autor. Contudo, é mais fácil para o réu produzir aquela prova. No processo do trabalho, no direito do trabalho, é muito comum. Como o empregador detém o poder, o ius variandi, é ele que controla, é ele que gere a prestação de serviços, o domínio da atividade econômica, produtiva, está nas mãos do empregador. Por vezes, né, esse controle, a subordinação jurídica do empregado, documentos em poder, os documentos estarão em poder do empregador, porque ele controla a prestação de serviços, ele dá ordens, ele direciona, ele gere, ele tem todo o domínio da prestação de serviços. Então, são várias situações que decorrem do contrato de trabalho cujo domínio, cuja documentação está em poder do empregador. Neste caso, a jurisprudência criou vários verbetes, súmulas e orientações jurisprudenciais em que estabelece a inversão do ônus da prova. O novo CPC positiva essa possibilidade, traz como regra a possibilidade de inversão do ônus da prova. Desde que o juiz dê a oportunidade para que a parte se desincumba do ônus probatório, desde que não se torne excessivamente dificultada a produção probatória e desde que ele não surpreenda a parte, ou seja, ele deve fundamentar a sua decisão para inverter o ônus da prova, dar ciência às partes e permitir que a parte possa, sem sacrifícios exagerados, produzir a prova. Então, o 373 vai trazer o regramento para que seja possível a inversão do ônus da prova. Aplica-se ao processo do trabalho? Sem dúvida. A jurisprudência já aplicava, na ausência de uma regra clara, a jurisprudência, tanto a jurisprudência civil como a jurisprudência trabalhista, permitiam a inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor já previa a possibilidade de inversão do ônus da prova. Isso agora se torna uma regra geral que vale para o processo civil, para diversas situações, desde que preenchidos alguns requisitos, algumas condições. Então vamos ao quadro. O 818, como eu disse, da CLT, é bastante claro o objetivo em torno do ônus probatório. O 373 já é um artigo mais elaborado. O autor prova o fato constitutivo, o réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo. O parágrafo 1º diz que é possível a inversão do ônus da prova diante de peculiaridades da causa, características especiais, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, pelo autor, no caso, reclamante no processo trabalhista, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. É o que eu disse, há muitas hipóteses em que o empregador tem facilidade para obtenção da prova. Nesse caso, o juiz poderá inverter o ônus da prova. A decisão terá que ser fundamentada e o juiz terá que dar oportunidade para que a parte se desincumba do ônus que lhe foi atribuído. O parágrafo 2º diz que essa inversão do ônus probatório não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível
ou excessivamente difícil. E o parágrafo 3º e 4º fala do negócio jurídico processual, convenção das partes. Veja, no processo trabalhista, principalmente na relação de emprego típica, a ideia de convenção das partes não se aplica, tendo em vista a indisponibilidade que grava o direito do trabalho e também a hipossuficiência jurídica do empregado, que poderá tornar excessivamente difícil a ela, ao empregado, quando for reclamante, exercer o seu direito. Então, aqui é um pouco daquilo que nós falamos quando discutimos a arbitragem nos dissídios individuais do trabalho. Então, há uma tendência, não que isso seja absoluto, pessoal, mas há uma tendência de não aplicação do negócio jurídico processual, seja qual for o seu objeto, no caso aqui a inversão do ônus de aprova, não se aplicar ao processo do trabalho, principalmente, notadamente, nos dissídios individuais do trabalho. Nas ações do MPT, do Ministério Público do Trabalho, nos dissídios coletivos, na negociação coletiva trabalhista, já muda de figura, já não é absoluto, né? Nem aqui mesmo é absoluto, há discussão, mas no dissídio individual realmente é de difícil aplicação. Ônus probatório. Então, estudamos o ônus probatório, a regra geral, a possibilidade de inversão, aplicação ao processo trabalhista e vamos dar continuidade à nossa aula, falar agora da disposição do artigo 848 da CLT, artigo que deve ser lido em conjunto com o artigo 820 da CLT. O depoimento pessoal das partes, depoimento pessoal do reclamante e do reclamado. A CLT, ela traz disposições em torno do depoimento pessoal com um tom, como eu poderia dizer para vocês, autoritário, típico da década de 40, típico daquela ideia do juiz absoluto, o juiz que conduz o processo, que tem poder para inquirir, para interrogar. CLT usa essa terminologia, inquirição, interrogatório, que aproxima muito do processo penal. Aquela ideia de um juiz autoritário, de um juiz poderoso. Essa ideia é uma ideia, pelo menos do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, daquilo que temos no processo civil atual, em desuso, ultrapassada. O processo civil traz garantias às partes. O artigo 6º, norma fundamental do novo Código de Processo Civil, prevê o princípio da cooperação. O juiz é um juiz gestor, o juiz é um juiz que caminha com as partes para a busca de uma tutela jurisdicional adequada, justa. A ideia de um processo justo, a ideia da entrega de uma tutela jurisdicional no menor tempo possível, uma tutela que se mostre adequada, uma tutela que entregue à parte postulante, ao autor, ao reclamante no processo trabalhista, que entregue o bem jurídico pretendido. Uma tutela específica, uma tutela condizente com a realidade. É isso que busca o novo Código de Processo Civil. Então, essa ideia de um juiz, o juiz ele pode participar, ele deve participar do processo, mas ele não pode ser um juiz autoritário. A CLT usa interrogatório, inquirir. O importante é que nós interpretemos de acordo com a principiologia atual. Processo justo, um processo em que é respeitado o contraditório, a ampla defesa, um processo em que as partes possam produzir provas, um processo em que o juiz fundamente as suas decisões. Um processo democrático, um processo igual do ponto de vista formal e do ponto de vista substancial.
O depoimento pessoal das partes, o depoimento pessoal é um direito das partes. As partes podem requerer o depoimento pessoal. O reclamante pode requerer o depoimento pessoal do reclamado e o reclamado pode requerer o depoimento pessoal do reclamante. O juiz pode, mesmo que as partes não pleiteiem o depoimento pessoal, ou mesmo que as partes dispensem o depoimento pessoal, o juiz poderá sim, poderá ouvir as partes, buscar a verdade real, buscar o seu convencimento. Então, o depoimento pessoal assume no processo moderno, ele tem uma importância fundamental. Ele é visto mais como um direito subjetivo das partes do que propriamente uma prerrogativa do magistrado. O 848 permitirá ao juiz, de ofício, ouvir as partes. O 820 permitirá que as partes pleiteiem o depoimento pessoal. Vamos ao quadro. Terminada a defesa, apresentada a defesa, segue-se a instrução do processo. Podendo o presidente, pessoal, leiam, juiz trabalhista, ok? O juiz singular. Essa ideia de presidente é porque existiam as juntas de conciliação e julgamento. O juiz togado era presidente e os juízes classistas eram os juízes temporários. E a CLT continua a utilizar essa terminologia. A representação paritária classista na Justiça do Trabalho foi extinta com a emenda constitucional número 24 de 1999. O juiz poderá, de ofício, interrogar os litigantes, ouvir os litigantes. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo-se a instrução com o seu representante. Veja, pessoal, veja. Se o reclamante for ouvido, o autor da reclamação trabalhista, vamos pensar aqui na reclamação trabalhista individual, o reclamado deve sair da sala de audiência. Ele não pode ouvir aquilo que vai ser dito pelo reclamante. No momento seguinte, o reclamado retorna. Se o reclamado for ouvido, o reclamante permanece na sala, porque aí ele já terá prestado o seu depoimento. Não haverá nenhum prejuízo, não haverá nenhuma interferência no depoimento pessoal do reclamado. Contudo, o reclamante é ouvido primeiro e o reclamado se ausenta da sala. Perguntas. O juiz faz perguntas para o reclamante e o advogado do reclamado poderá fazer perguntas para o reclamante. E o contrário, o juiz ouve o reclamado e o advogado do reclamante poderá fazer perguntas ao reclamado. Em sequência, ouvem-se as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver e se for necessário. O 820, que deve ser lido em conjunto com o 848, permitirá que o juiz ouça as partes e, através do juiz, por intermédio do juiz, as partes poderão pleitear o depoimento pessoal. Sobre prova documental. Nós vimos na aula de petição inicial que os documentos indispensáveis à petição inicial devem ser juntados com a petição inicial, devem acompanhar a petição inicial. Artigo 320 do CPC e também previsão que se repete na CLT. Os documentos indispensáveis à petição inicial acompanham a petição inicial. Os documentos indispensáveis à defesa acompanham a contestação. As partes poderão juntar documentos em outro momento do processo? Poderão. Poderão juntar documentos em outro momento do processo, desde que justificadamente. Ou seja, o autor, o reclamante, trará uma motivação. Eu não pude juntar o documento com a inicial porque não tinha acesso ao documento. Porque o documento não existia. Porque
era extremamente oneroso e difícil apresentar o documento quando da propositura da ação trabalhista. O reclamado, por sua vez, a defesa, na contestação, o reclamado, até o término da instrução, poderá juntar documentos. E vai dizer a mesma coisa, não pude juntar o documento com a contestação porque não tinha acesso ao documento. Porque estava impedido de juntar o documento. A jurisprudência tratou de flexibilizar o rigor da regra que exigia a juntada no momento da propositura da ação e no momento da apresentação da defesa. Inclusive, nós veremos na aula de recurso que até mesmo na fase recursal é possível juntar documentos. Mas veremos isso no momento adequado. Ao quadro para que podemos fixar essas considerações. Reclamante, momento, propositura. Reclamado, contestação. A forma. E aí eu disse a vocês, não está aqui no quadro, mas a possibilidade de juntada durante a fase instrutória, até o término da instrução, desde que haja motivação justificativa razoável para tanto. A forma. Juntam-se os documentos originais ou, o que é comum, o que é usual, o documento é digitalizado, o documento é apresentado em cópia, bastando para a sua autenticidade, para se presumir a autenticidade, que o advogado declare a cópia como reprodução fiel do original. Artigo 830 da CLT. Basta a declaração do advogado, responsabilidade pessoal, é muito sério, pessoal. O advogado, ele declara o documento autêntico. A parte contrária poderá comprovar que o advogado está mentindo? Obviamente que poderá. Inclusive, consequências criminais poderão advir da mentira do advogado. Documento falso, documento ideologicamente falso, tipificam crimes, são tipos penais. Então, basta ao advogado da parte declarar a autenticidade do documento, a cópia, neste caso, terá total validade. A primeira parte da aula sobre provas, acerca das provas, termina aqui. Continuo na próxima aula, conto com vocês, continuem comigo para que a gente prossiga discutindo provas no processo trabalhista e vamos começar a próxima aula falando de testemunhas, muito importante. A prova testemunhal no processo do trabalho é fundamental, é muitas vezes a única prova a amparar as alegações das partes. Até lá, nos vemos na próxima aula. Obrigado.